Olá, senhoras e senhores do Colégio IET, tudo bem? Eu me chamo Rayane Costa, sou professora do 5º ano do Colégio IET e venho trazer para vocês mais uma agenda semanal, dessa vez dos dias 17 ao dia 21 de maio. Trago também algumas dicas de como os senhores pais e responsáveis podem auxiliar os seus filhos durante atividades de casa ou relacionado a algum tema que nós estamos trabalhando em sala, tá bom? Então vamos lá! Na segunda-feira, na nossa aula de interpretação textual, nós iremos trabalhar um texto muito interessante, que pergunta por que as aves não necessitam de água doce para sobreviver. As aves que vivem no litoral, né, as aves marinhas, não necessitam de água doce para sobreviver. A gente vai estudar, vai ler, vamos interpretar esse texto e fazer uma atividade bem bacana a respeito desse texto, tá certo? Ainda na segunda-feira, na nossa aula de geografia, nós iremos trabalhar mais um bioma, nosso último bioma. Vamos trabalhar sobre o bioma Caatinga, que é um bioma muito conhecido por nós e que também existe aqui no nosso estado, tá certo? Na terça-feira, na nossa aula de matemática, nós vamos entrar com o assunto polígonos, vamos entrar na geometria, vamos aprender o que é um polígono, quais são suas características e você, junto com o seu filho em casa, podem procurar objetos que tenham o formato de um polígono, depois de aprender quais são as características, pode perguntar para o seu filho, você pode me ensinar o que é um polígono? Na nossa casa, onde a gente pode encontrar um polígono? Vai ser bem interessante, tá bom? Ainda na terça-feira, na nossa aula de artes, nós teremos uma oficina, né? A oficina das emoções com a professora Maria Lúcia, a nossa psicopedagoga do colégio, tá bom? Na quarta-feira, na nossa aula de gramática, nós vamos trabalhar os pronomes possessivos mais uma vez. Vamos recapitular o assunto, falar um pouco sobre isso, tá certo? E vamos fazer uma atividade também acerca desse assunto. Ainda na quarta-feira, na nossa aula de ciências, a gente fechou o assunto de consumo consciente e estamos falando agora sobre alimentação saudável. Então, na nossa quarta-feira, nós vamos falar sobre o processamento dos alimentos. Você, junto com seu filho em casa, pode procurar quais são os alimentos que a gente utiliza aqui em casa, que nós consumimos, que é processado, multiprocessado. Então, vocês podem observar alimentos que a gente come diretamente da natureza. Então, vai ser bem interessante isso na hora do almoço, você rever quais são os nutrientes que a gente está comendo aqui na hora do nosso almoço. Vai ser um momento muito especial de aprendizagem também, tá bom? Na quinta-feira, na nossa aula de matemática, além da correção coletiva da atividade que eu passei para casa, na nossa aula de matemática na quinta-feira a gente vai rever os números decimais. A numeração decimal é um assunto que a gente já vimos também durante esse ano e a gente vai rever também durante a nossa quinta-feira, tá certo? Ainda na quinta-feira, na nossa aula de religião, a gente vai estudar um texto chamado Nasci Gente. Vamos fazer uma roda de leitura e depois vamos fazer uma atividade relacionada a esse tema, tá certo? Ainda na quinta-feira, na nossa aula de redação, a gente vai falar de argumentação. O que é uma argumentação? E a gente vai falar sobre a argumentação dentro de uma produção textual, dentro de uma produção que eles possam fazer. Como é que eu posso argumentar, né? Deixa eu arrumar meu chapéu de mágico aqui. Na sexta-feira, para fechar a nossa semana com chave de ouro, na nossa aula de matemática, nós faremos a correção coletiva da atividade de casa, tiraremos nossas dúvidas a respeito dos assuntos e faremos também uma atividadezinha no caderno. E na sexta-feira, na nossa aula de história, para fechar com tudo, a gente vai trabalhar sobre todos os assuntos que a gente viu no nosso último capítulo. Então a gente vai aprender e vamos fazer as atividades da sessão Já Aprendi, tá bom? Lembrando que quarta-feira, na parte da tarde, a partir das 13 horas, nós teremos a nossa verificação parcial de História e Geografia, tá bom? Então, na parte da manhã teremos aula normal e na parte da tarde nós teremos as nossas verificações parciais de História e Geografia, tá bom? Aguardo todos vocês para nossa semana abençoada e mais uma semana maravilhosa de aprendizagem. E olha só quem é que vai dar aula para vocês, hein? Tem mágico chegando na área. Aguardo vocês com todo amor e carinho para mais uma semana super abençoada. Um beijo para todos vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.